Estamos em Êxodo capítulo 20, vamos para o 6º mandamento. Lembrando que a partir do 5º mandamento, as ordenanças dizem respeito ao relacionamento de nós com os homens. Do 1º ao 4º mandamento, as ordenanças dizem respeito a você com Deus. Mas a partir do 5º mandamento, envolve o relacionamento entre os homens. O 6º mandamento, está aqui, versículo 13, fácil, não precisa nem ler. Não matarás. Esse é o mandamento e é muito simples, muito claro. Parece que não tem. O que a gente vai falar mais? Parece que é não matarás, acabou. Mas nós vamos ser um pouco mais profundos, vamos analisar, ver um pouco mais sobre esse texto, não matarás. O primeiro ponto a ser considerado em relação a esse mandamento é a palavra hebraica usada aqui. Uma das coisas que a gente percebe quando nós estudamos, os que estudam línguas, descobrem que às vezes a mesma palavra, para nós o que na nossa língua tem uma palavra só, na língua hebraica, na língua grega, às vezes tem mais que uma palavra para esse mesmo termo, e cada palavra amplia o sentido, dá um sentido diferenciado para a gente entender. Isso é importante. Bom, um dos mais conhecidos é com respeito à palavra ágape, que é o agape, que é amor na língua grega. Na língua grega tem amor, que é o agape, que é o amor divino, o amor excelente. Tem o amor também filéu, que diz respeito ao amor entre as pessoas, o amor fraterno, o amor como irmão, e tem o amor eros, que envolve mais o sexo, que envolve mais essa questão do amor nessa relação física. Então, são 3 palavras que envolvem amor. Para a gente ter uma noção disso, como isso é importante, quando Pedro está falando com Jesus, está falando com Pedro, dizendo: Pedro, tu me amas? As 2 primeiras vezes que o Senhor faz essa pergunta, ele faz a pergunta usando o verbo agapau, que vem de ágape, que ele vai tratando, você me ama, e está tratando e Pedro está entendendo que é o amor no mais excelente sentido. A 3ª vez que o Senhor se dirige a Pedro: Pedro, tu me amas? Para nós, na nossa língua portuguesa, é tudo tu me amas, tu me amas, tu me amas. Lá ele usa o termo filéu. É como se parece que o Senhor, como que diz, deixa eu descer o nível para que Pedro fique à vontade para me responder. Então essas coisas ajudam a gente a compreender melhor o sentido, o que a palavra nos ensina. Assim também, essa questão aqui dessa palavra não matarás. E a palavra hebraica usada aqui é raçá. Raçá, raçá. O seu sentido indica um assassinato violento de um inimigo pessoal. Não matarás. É nesse sentido violento. A mesma violência que você usa contra um inimigo, é essa palavra que está aqui, não matarás. Vamos ver aqui alguns exemplos. Números, aí vocês vão ler comigo aí. Números 35, 27. Quem chegar lá pode ler para nós. Números 35, 27. E o vingador do sangue agora do céu, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Muito bem, Então tá lá, e o vingador do sangue, quando ele o achar, aí a gente tem que tem que explicar o contexto. Dentro da lei, dos judeus, havia um elemento que era o vingador do sangue. Então, quando alguém de uma família era morto, havia um vingador do sangue. Esse vingador é o que iria, no caso, ou pelo menos ele ia tentar matar aquele que matou alguém da família. Era o vingador do sangue. Só que essas situações, aí eu tenho agora que ir longe, Essas situações eram complicadas, porque às vezes a pessoa que matou, houve uma morte injusta.
Houve uma morte injusta, ele se defendeu. Aí ele corria para uma cidade chamada Cidade de Refúgio. Ele chegando nessa cidade de refúgio, que Moisés, isso daí é uma história que a gente vai ver lá para frente, vai se aprofundar mais. O que matou, corria para essa cidade de refúgio, ele ia ser julgado nessa cidade de refúgio, mas ele ia conseguir fugir do vingador. E lá na cidade de refúgio ele ia ser julgado e o vingador não ia poder simplesmente matá-lo como vingança. Então, nesse caso aqui, quando ele está tratando, e aqui trata, tanto é que você vê aqui no capítulo 35, na segunda chamada, segunda sessão aqui está lá, 6 cidades de refúgio. Então havia um vingador que esse vingador, está dizendo aqui, né? E o vingador do sangue o achará fora dos limites dessa cidade. Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Ou seja, você matou alguém da minha família, se eu matar você, eu não seria culpado. Mas se você fugir para a cidade de refúgio, aí eu não posso entrar lá e executar a vingança. Então, mas essa morte, aqui nessa questão aqui, né, iria matar o homicida, é essa palavra raça, ou seja, ia matar com justiça, de uma maneira fria, de uma maneira vingativa. É esse tipo de verbo que está lá, não matarás. No versículo 30 ainda desse capítulo, pode ler alguém todo? Todo aquele que matar o outro será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Esse matar aqui é a palavra raçar, ou seja, essa pessoa, ela cometeu um crime, ela vai ser morta. E era essa morte violenta, raçar, né? Como está lá, ainda lá nesse texto. Segundo Reis, vamos lá, um outro texto. Segundo Reis 6:32. Segundo Reis, é o segundo livro de Reis, 6:32. Alguém pode ler. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: viste como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não veio o ouvido dos pés de seu senhor após ele? Essa palavra, se mandou-me tirar minha cabeça, ele está usando aqui, sendo acompanhado desse verbo raçar, matar violentamente. Então, quando nós lemos aqui o mandamento, não matarás, esse matarás, é interessante, não é matar de qualquer jeito, né? Não matarás violentamente. Mas como que a gente vai entender isso? Tem que ir para frente, não dá para parar só aqui, né? Então era algo que era violento, era uma forma de matar de uma maneira vingativa, de uma maneira forte, né? Uma tradução viável seria: não assassinarás. Alguns defendem também uma tradução viável: não assassinarás. É mais do que matar, né? Parece que vai agravando o termo, não assassinarás, tá? Esse verbo nunca é usado para indicar um assassinato em defesa própria. Quando alguém matava em defesa própria, o verbo já não era o raçar. Raçar era o violento. Então ainda vamos percebendo que o mandamento está indicando não matarás o quê? Violentamente. Não está dizendo não matarás em defesa própria. Aí a palavra já é outra. Não é a mesma palavra que é usada. Então, nunca é usado, por exemplo, numa situação de defesa própria. Vamos ver Êxodo 22:2. Pois não. Por exemplo, os policiais, tem policiais dentro da situação, eles
Sim, na defesa deles ou de outra pessoa, ou defendendo a justiça, uma situação. Provavelmente, se eles matassem alguém lá em Israel, nesse caso o termo para eles não seria raçá, porque raçá é um tipo de morte agressiva, tipo de morte violenta, sem injusta, sem necessidade. Isso é, não matarás, é isso. Então o termo não traz o peso de todo o sentido que essa palavra tem, que o mandamento traz. Então vamos lá, Êxodo 22:2, o que diz lá? Vamos lá, olha. Muito bem. Quem o feriu, esse feriu, não é feriu de cutucou ele, arranhou ele, não, é matar. Quem o feriu, quem o matou, quem tirou a vida dele, não vai ser culpado do seu sangue. Aqui não se usa a palavra raçá. A tradução que eles deram aqui, né, é feriu, mas ó, que sendo ferido, olha lá, sendo ferido morrer, ou seja, matou. A palavra usada aqui não é essa mesma palavra raçá. Então, às vezes, nós queremos pegar uma palavra, um texto desse, e pegar uma tradução literal. Não matar, não pode matar. Depende, não pode matar, realmente não deve matar. Mas a palavra não indica, isso não esclarece todo o sentido que a palavra tem. Tá? Então, aqui, indo para frente, uma morte acidental, por exemplo, Deuteronômio 19:5. Tem situações que houve uma morte, mas não foi, né? Deuteronômio 19:5. Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com recurso o machado para cortar a árvore, espera soltar o cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Veja só, por quê? Porque o vingador não quer saber em que condição você matou. O filho de alguém foi lá, entrou na casa de alguém para roubar, mas o outro judeu lá matou ele porque ele entrou na casa, se defendeu e matou. O que acontece? O vingador não quer saber se foi justo ou não. O vingador vai vingar a morte desse que morreu. Então mesmo esse teria que fugir e ir numa cidade de refúgio. Lá ele era julgado pelos anciãos, a causa dele era tratada, ele digamos assim, ele não ia morrer, mas ele não podia sair daquela cidade de refúgio até que morresse, olha só a lei, até que morresse o sumo sacerdote em vigência. Quando morresse o sumo sacerdote, aí ele poderia sair. É como se, né, aquela lei não pesava agora sobre ele. É isso que está aqui. Essas coisas a gente vai estudar quando for chegando no texto, mas como estamos estudando aqui sobre o matar, a gente está indo. Então, por exemplo, veja só o versículo 6 aí, olha. Ele diz assim, se ele matasse sem querer, né, ele deveria fugir. Olha só o versículo, no mesmo versículo diz assim: este morrer, o tal se acolherá numa destas cidades, que é a cidade de refúgio, e viverá. Versículo 6. Para que o vingador do sangue não persiga o homicida, quando se lhe enfurecer o coração e ao alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia tanto. Ou seja, a pessoa que perdeu esse alguém da família, ele está, nós chamamos com sangue quente, ele não está raciocinando, ele quer matar quem matou. Então ele deveria fugir para essa cidade de refúgio. Ficaria lá ele seria protegido e o vingador não poderia entrar ali para matá-lo. Então era uma preservação
da justiça, daquele que cometeu matou alguém sem querer. Então era forma, mas ele não ficava, por quê? Porque a pessoa que perdeu o ente, ele era o vingador, né? Teve um filme muito antigo, eu não vou me lembrar o nome dele. Puxa, eu era garoto quando vi esse filme. Era um filme que tratava dessa cultura judaica e de alguém que estava seguindo esse texto da Bíblia e estava matando todo um grupo. Quando a gente vê hoje essas questões que tem no Oriente Médio, você vê isso. O que acontece? O pessoal lá do Hamas, lá não sei, lá dos palestinos, lançam uma bomba lá, logo vem retaliação, porque é aqui, não é a lei, é a letra. Matou? Vai matar, vai morrer. Olho por olho, dente por dente. É a lei, é assim que a mentalidade funciona, né? Dentro dessa situação. Uma execução, por exemplo, é uma execução de assassinos. Não era visto com essa palavra, né? Quando executava-se um assassino, não era essa palavra do não matarás, raçá, que se usava. Porque o raçá, o assassino fez isso. Mas quem mata o assassino, ele não está, digamos, ferindo no mandamento. Esse é o ponto. É interessante esse contexto. Vamos ver aqui, né, Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Né? Gênesis 9, 6. Quem chegar lá pode. Se alguém derramar o sangue do outro, pelo outro derramará o seu, porque Deus viu o outro segundo a sua imagem. Muito bem. Então quem derramar o sangue desse que derramou o sangue, ele não vai ser culpado. Na verdade, ele está tratando aqui que isso era uma coisa legal. Legal no sentido legal de lei. Legal de lei, tá? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue. Isso era legal. Estava na lei, não estava ferindo a lei. Então o vingador, geralmente nas famílias, quando alguém era morto, alguém sofria, era assassinado, se levantava na família o vingador. E se ele chegasse nessa pessoa, se ele alcançasse essa pessoa, ele iria matar, a não ser que essa pessoa se refugiasse numa cidade de refúgio. Mas não significa que se ele cometeu injustiça, ali ele ia encontrar frouxidão da justiça. Não, ali qual era a intenção da cidade de refúgio? Era ser refúgio para quem, sem querer, acabou cometendo a morte do outro. Era para evitar exatamente um sangue. Com as próprias mãos. Isso, né? Para evitar que uma outra injustiça fosse feita. Esse era o ponto. Muito bem. Um dos termos mais usados que significa matar uma pessoa é harag. Harag, diferente de raçá, harag. Porque o harag, quando alguém haragou, sei lá, né? Alguém harag, matou outra pessoa, não sendo essa questão da violência, do assassinato, isso poderia ser que nem, aí ia usar o termo lá que nem a Rose citou, de um policial, que se defende, quando ele mata, o termo a notícia não vai sair, raçá, o bandido, não, harag, o bandido. Por quê? Porque não é essa morte injusta. Então, quando diz não matarás, está se referindo a uma questão de morte violenta, uma morte injusta, a um assassinato. É isso que está dizendo ali o mandamento. Se fosse abrangente, se fosse na totalidade, então não poderia matar sob hipótese nenhuma. Não é o caso que está ali. Não é isso, tá?
Às vezes as pessoas usam esse termo de uma forma literal. Não matarás, já acabou. Não, peraí, não é isso que está. O mandamento não é isso. Fala, Mário. Pode ser associado com Muito bem. Quando se tratava da matança de animais, por exemplo, a palavra não era nem raça nem harag, era tabá. Era uma outra palavra que né? Só que isso às vezes dificulta, mas isso facilita, né? Tabá. Era a matança de animais, ia sacrificar os animais, né? Pega os animais lá para tabaco. É isso que ia acontecer. Não era mesmo. Mesmo que a morte não tivesse sido proposital? O vingador ele poderia correr em cima disso. Ele não estava correndo para julgar, ele ia atrás de quem matou para matar ele. O vingador ele agia dentro dessa. Bom, gente, isso a gente fala, isso é. Mas vamos pensar. Isso fazia também com que todo mundo preservasse a vida do outro. Lógico. Imagina se todo mundo que matasse alguém tivesse consciência que alguém ia sair atrás dele, alguém ia sair à caça dele para matar. Isso inibia esse tipo de situação. Alguém vai me alcançar. Alguém vai me alcançar, né? Pensando que, né, essa era a lei. A lei, na verdade, ela era para poupar as pessoas, poupar as famílias, poupar, quando falamos sobre a velhice, né, para honrar pai e mãe. Lá naquele contexto nós tratamos, né, que o mandamento dizia que se um filho ele não obedece, ele é contumaz, pega ele, leva a todo mundo e ele vai ser apedrejado. Gente, se isso, a gente não quer isso, a gente acha, nossa, é demais. Mas se isso acontecesse no Brasil, ia acontecer 1, 2, meia dúzia de vezes, ninguém mais ia desonrar pai e mãe. Ah, mas isso é cruel. Mas nós preferimos, de repente, uma sociedade como ela está, onde ninguém respeita ninguém, do que uma lei desse tipo. Como? Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar. Vamos falar sobre essa questão. Não matarás. Vai entrar a pena de morte, eutanásia. Vai. Não matarás aqui, vai falar, Gebrim. Aí já não é vingador. Mas não deixa de ser uma morte, né? Deixa de ser uma vingança. Não deixa de ser alguma coisa que fere, que atinge o mandamento, né? Muito bem. No Antigo Testamento existem, né, na verdade, na língua hebraica, 7 termos para matar. 7 termos. Então nós não vamos aqui discorrer sobre isso, porque matar animais é diferente, outro tipo de matança, mas o que a gente mais quer destacar é esse sentido da palavra não matarás. Ali não pode ser interpretado para nós, olha, sob hipótese alguma, não é isso que o mandamento trata. A palavra canaliza, a palavra tem um foco, é a morte injusta, assassinato, é isto. Porque dentro da própria lei judaica havia a pena capital. Se fosse literal, não matarás, então não poderia haver uma pena capital se há um mandamento que diz não matarás. Então é sinal que esse não matarás aqui não é essa questão literal como alguns, né, interpretam. Sobretudo, tem gente que nem mata, nem barata, olha, não matarás. Tem gente que não mata de medo. Tem gente que não mata porque não, é barata. Lá na Índia pode ser até o parente de alguém, então aí... Muito bem. O sentido desse mandamento não matarás é o dever de proteção e preservação da vida.
Se de um lado, né, esse é o lado positivo, não matarás. Isso implica em quê? Preserva a vida, cuida da vida. Uma das questões, por exemplo, que envolve, nós temos aí os testemunhos de Jeová, que eles têm na interpretação bíblica deles, o sangue é a vida, o sangue, se é a vida, não pode dar vida para ninguém. Não sabemos como que eles interpretam todas as coisas que envolvem isso, mas segundo eles não se pode doar sangue. Entretanto, às vezes, a doação de sangue, a transfusão de sangue é o que pode salvar uma vida. E aí? Não é a vida mais importante que nem Jesus nos salva. Exatamente. E aí? Né? E aí? Eu conheci um médico que chegou, que ele citava numa situação de uma criança, né? E os pais eram os TJ, e aí a criança, ele chegou, olha, a criança, se vocês não fizerem uma transfusão, essa criança não vai sobreviver. E os pais disseram, não podemos fazer, porque nós somos tal. E esse médico, ele também não era acho que ele era o vingador da família. Ele pegou e trancou a porta do ambiente e falou, muito bem, então vocês vão ficar aqui comigo e assistir essa criança morrer. É lógico que os pais ficaram numa situação complicada. Aí a coisa foi caminhando, a discussão ali. Por fim, os pais falaram, então, o senhor faz o que tem que fazer, mas não deixa que isso transpareça para mais ninguém. Quer dizer, tentando manter como se fossem fiéis aos princípios deles, mas também não permitindo que o médico cuidasse da situação. Mas é isso. Eu tinha uma revista das Testemunhas de Jeová, que era na capa era uma série de fotos de diversas pessoas, de crianças, de pessoas, de mulheres, de homens e tal. E dentro da revista, os textos todos que vinham, toda a matéria daquela revista, tratava quase que como heróis aqueles que cumpriram o mandamento deles, o preceito deles com respeito ao sangue, e morreram, mas morreram fiéis ao preceito. Essa é a maneira como eles encaram esse tipo de situação. Mas o mandamento, né, num momento desse, sem dúvida, né, a preservação da vida, né, o cuidado com a vida. O mandamento, ele tem esse lado positivo. É que nem não adulterarás. A gente vai ver isso depois, mas preserva o casamento. Não mentirás. Isso significa no lado positivo o quê? Fala a verdade. Então, existe esse lado positivo também neste mandamento. Ele proíbe, portanto, toda violência e brutalidade. Então o mandamento aqui, não matarás. Bom, então eu posso espancar? Não. Ele trata sobre preservação da vida. Tudo que pode vir a matar uma pessoa não deve ser cometido. É esse o mandamento, ele é mais abrangente do que não matarás e não. Preservação da vida. Ele desperta assuntos do tipo pena capital, né, que nem a Beth falou, eutanásia, suicídio, aborto. Não dá para a gente passar por esse mandamento simplesmente a não matar. Não, vamos ser chatos, né? São assuntos que no seminário nós chamamos de ordem ética. E quando se trata de assuntos de ordem ética, é um problema. Por quê? Porque a ética envolve a interpretação, às vezes, pessoal de cada um. Tem coisas que na sua ética é possível o cristão fazer. Mas na ética do outro, do seu irmão, da mesma igreja, da mesma denominação, isso não pode. Ética é uma coisa que envolve essa interpretação pessoal.
Então essas questões são questões éticas, que às vezes você discute e não chega, mas qual que é o certo? Novamente cai a situação. Mas vale a pena a gente parar e falar um pouco sobre essas situações. Então nós vamos tratar algumas coisas aqui. Primeiro, a pena capital. Falar um pouco sobre isto. Alguns se opõem à pena capital. Totalmente contrário, né? Isso é. E aqui nós vamos defender, é isso ou não é? Nós vamos falar algumas coisas que a Bíblia fala sobre isso, que a Bíblia traz sobre isso para a gente, quando ouvir, a gente também formular uma posição, ou pelo menos considerar algumas coisas que a gente às vezes não considera quando a gente trata sobre esse assunto. Então alguns se opõem fazendo uso da situação de Caim, por exemplo, né? Quando Deus proibiu que se vingasse homicídio por ele. Olha, não pode, não, pena capital de modo nenhum. Caim matou Abel e Deus disse, olha, ninguém vai matar Caim por causa disso. Então vamos ver aqui um pouquinho, pensar rapidamente sobre isso. Gênesis 4:15. Gênesis 4:15. Pode ler alguém. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que ele encontrar. Muito bem, Deus preservou Caim de sofrer o quê? A pena capital. Alguns tomam esse texto para defender que não deve haver pena capital. Um outro caso, lá em João, vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 8. Pode falar. Como? Que sinal é esse? O dia que alguém descobrir, eu quero também saber, Deus. Na verdade, né? Na verdade existem... na verdade, a palavra de Deus não nos diz que sinal é esse. Existem, se você for procurar isso daí, lá no Google, lá uma série de coisas, e alguns outros, você vai achar muitas suposições, mas tudo especulação, não nada certo, né? O que a gente sabe é o que está escrito, era um sinal que todos que certamente vissem Caim iam ver esse sinal. Agora, que sinal era esse? E como que todo mundo identificava que esse sinal significa que ele não poderia ser morto? Nós não temos essa resposta, tá? Não temos mesmo. João 8, 3 e 4. 3 e 4. Versículos 3 e 4, um texto também conhecido. O que diz lá? Pode ler alguém. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Muito bem. O que dizia a lei sobre a mulher pegada ou encontrada em flagrante adultério? Era morta, né? Era morta, era apedrejada. Era essa a sentença, era essa a pena para uma mulher encontrada nessa condição. Bom, eu não vou entrar no mérito do texto, mas, por exemplo, o homem também tinha que estar ali para ser morto. Era isso que a Bíblia dizia. Mas os fariseus levaram a mulher. Bom, mas enfim, levaram lá e a pena que cabia à mulher, vamos pensar assim, o homem fugiu, ele fugiu. Ninguém conseguiu saber quem era ele fugiu. Levaram a mulher que foi flagrante, não tem que fugir. A pena era, seja morta.
Veja agora o versículo de número 11 desse mesmo texto. O que acontece? Bom, só o texto para a gente entender. O texto, Jesus falou, bom, tudo bem, a pena é de morte, então tudo bem. Todo mundo aí, aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Isso mexeu pelo menos com a consciência, né? O pessoal podia ter os problemas, eles pelo menos tinham consciência, senão, diante dessa questão que Jesus lançou, ninguém fez nada, né? Ou seja, nós vemos que Jesus ali interferiu na aplicação da pena. Versículo 11. Respondeu ela, ninguém se Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco condeno, vai e não peques mais. Muito bem. Então, pegando os dois textos de Caim, o da mulher, o que alguém pode, então, em cima desses dois exemplos? Bom, esquece pena capital. Caim, Deus não permitiu que ele fosse vingado. A mulher também, Jesus disse, olha, então é isso, né? Você também não vai ser morta. Ou ele conduziu as coisas de tal maneira que ela não foi morta por conta de algo que a lei dizia que devia ser morto, mas Jesus a perdoou, né? Então, alguém pode pegar esses dois textos e tomar como uma oposição à pena capital. Existem outros argumentos também, por exemplo, a possibilidade da injustiça, né? Quando se fala em pena de morte, não, mas é injustiça. Aqui no Brasil, então, só pobre ia ser condenado à morte e os demais não. Então, alguns também tomam esse argumento para se opor à pena capital. Outros já também pegam, mais espiritualizando, né, a coisa, pegam que a justiça de Cristo, não, mas Cristo já morreu pelos pecados, ninguém vai morrer mais, ninguém vai sofrer mais a morte por conta do erro, do pecado, enfim. Então alguns pegam esses exemplos, né? Como? É isso que a gente está tentando aqui caminhar. Mas você já vai pelo menos ter uma ideia da situação. Nós não vamos dizer aqui, olha, não. A gente vai pegar biblicamente e tratar algumas ideias. Muito bem. Então há opiniões, o fato é que há opiniões teológicas a favor da pena capital. A favor da pena capital. Não há opiniões teológicas apenas, alguns questionam, mas há opiniões a favor. Por exemplo, sobre o caso de Caim, nós demos uma das coisas que alguns consideram, a situação de Caim era uma situação atípica. A pena de morte de Caim, quem queria cumprir essa sentença na vida de Caim? Eram parentes dele, eram irmãos, eram sobrinhos, a família, enfim, né? A família, enfim, é que ia aplicar a pena. Então era uma situação atípica. O Senhor não permitiu que nesse contexto houvesse a aplicação de uma sentença que o Senhor, mais à frente, ele diz lá, aí nós lemos lá no capítulo 9, esse foi no capítulo 4. No capítulo 9, o que nós lemos? Que pelo sangue do homem, aquele que derramar o sangue do homem vai derramar o seu sangue. Então, aí por que Caim foi poupado? Alguns defendem em vista dessa situação atípica, porque no caso de Caim, os que iam cumprir a sentença capital contra ele era a própria família. Ele tinha ali os pais, irmãos, família, na verdade todos irmãos, porque abaixo de eram só irmãos, eram os irmãos que iam ter que cumprir na vida dele a sentença. Então não houve essa situação, é muito atípica, não dá para pegar isso como base. No caso dos vingadores de Abel, teriam que ser seus pais ou seus irmãos. Deus disse que o sangue de Caim, né, ele usa lá nesse termo lá em Gênesis 4:14, que o sangue de Caim clamava. Ora, pelo que clamava o sangue de Caim? Clamava por justiça. Aliás, perdão, é só para ver se vocês estavam... Não é nada disso, eu estava brincando.
Mas o sangue de Abel clamava pelo quê? Por justiça. Ou pode dar o nome por vingança, mas era uma vingança nesse sentido, era algo justo. Então, isso já estava presente. Essa condução dessa questão da pena capital já estava sendo conduzido desde o princípio, como no sentido de quê? De justiça. No caso de Abel, era justiça. Qual é o verbo que foi usado lá na morte de Abel? Sem dúvida, o verbo raçá, que foi uma morte violenta. Por quê? Caim pegou um pedaço de pau e matou o irmão. Então, isso sim foi um assassinato, né? Isso sim era algo condenável. E ele, por conta de ser a família de seus irmãos e os pais que ainda eram os habitantes ali, ele não foi, alguns defendem que por isso não foi aplicada a pena capital na vida dele. Mas para Caim, ele tinha em mente que era a morte que cabia para ele. Vejam lá no capítulo 4 mesmo, versículo 15, né? Ele próprio, na consciência dele, né? Talvez essa seja uma consciência, algo que chegue à mente de todo assassino, por assim dizer. Vamos lá, capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui, o 14, né? Pode ler aí, lê para nós aí, Paulo. Eis? Desde hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder. Serei fugitivo e errante pela terra, nem comigo se encontrar nada. Deus não tinha falado nada ainda, não tinha falado depois disso que o Senhor falou, vou colocar um sinal para que ele não seja morto. Mas a consciência dele já era que vão me matar. Senso de justiça, né? Por que tem muitas pessoas que caminham na vida tristes, abatidas, não conseguem se erguer? Gente, senso de culpa. Não que ele fosse santo, mas ele tinha senso do que ele tinha feito, é essa a ideia. Ele tinha consciência de que ele tinha feito algo ruim. Veja só, não havia morte. Ninguém sabia o que era a morte. Abel foi a primeira situação ali, pelo menos biblicamente registrada. Então, quando Caim mata Abel, ele fez uma coisa também pela própria condição do pecado, da raiva, da ira, da inveja que ele tinha do irmão, dos ciúmes que ele tinha, da amargura que ele tinha, levou ele a agir dessa forma. Mas ele, após o ato que ele fez, na consciência dele, ele sabia que o que ele merecia, o que cumpria a ele depois do que ele fez, era sofrer aquilo que ele cometeu, a mesma coisa. No capítulo 13, a punição dele é maior do que ele poderia aguentar. Lógico, mas assim, nós somos assim, né? A gente faz o erro e fala, mas estão me punindo demais pelo meu erro. O ser humano, então, esse senso é um senso que afeta a consciência de todo. Tem gente, mesmo os nossos erros mais íntimos, mais ocultos, aquilo incomoda a nossa consciência. Se a gente não souber lidar diante de Deus com isso, por que os psicólogos aí, os escritores de psicólogos estão cheios de pessoas que estão lá, a maioria carregando sentimento de culpa, de insatisfação, de mágoa, são essas coisas que vão se acumulando. Aquele que não perdoa, sim, isso vai mexendo com o ser humano, porque a essência dele, Deus a essência do ser humano não era para ser assim. O pecado causou isso. E vem então
as consequências de tudo isto. Então nós vemos que, na verdade, a pena capital estava na mente de Deus, até conforme a sua resposta a Caim, estava na mente de Deus. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer homem que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor em Caim, ou seja, já na mente de Deus, isso já era alguma coisa que estava presente. Naquele momento não foi aplicado, naquele momento houve ali diante de uma situação atípica, não foi aplicado, mas estava na mente. Fala, Rose. No versículo 11, fala que foi amaldiçoado, eis agora, pois maldito sobre a terra, cuja, és agora maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Traz maldição. Na verdade, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: você é maldito, a maldição vem sobre você. Nossa, às vezes, isso daí é que as consequências tem consequências que você não livra. Você pode, por exemplo, vamos pensar rapidamente aqui, esse pessoal lá, esses soldados que algumas semanas atrás, meses atrás, mataram aquele cantor que vinha de carro. Eles dizem que se enganaram, fuzilaram o carro lá, mais de 200 tiros lá. Gente, eu não queria estar na pele deles. Eu não sei quem são esses soldados, não sei qual é a conduta deles, mas imagina se esses homens tiverem consciência, mesmo em trabalho, tendo feito o que eles fizeram, começar assim: mas a gente não precisava ter atirado sem antes ver. Eu não sei como é que está acontecendo. Pode ser que eles estejam tranquilos, talvez vão começar a passar por psicólogos do próprio serviço militar para acompanhar, para tentar. Mas imagina essa situação. Por que as pessoas vão para a guerra e quando voltam completamente? Porque essas coisas mexem com a consciência. E isso traz o quê? Maldição. Não a maldição no sentido que o povo trata aí, às vezes, nesses movimentos neopentecostais. Não é nesse sentido. Traz maldição, traz tristeza, traz peso, muda a personalidade, afeta a pessoa. Ela vai carregar este senso, essa situação para o resto da vida. Isso é uma verdadeira maldição, por assim dizer. Então, Caim, a partir do momento que ele matou Abel, era o irmão dele, do mesmo sangue, por um motivo tão... Como é que pode? Porque as ofertas do irmão eram aceitas por Deus, a dele não. Ele se encheu de ira, de indignação, de ódio, de ciúme, de inveja, e a forma dele tratar a coisa foi matando o irmão. Então, és maldito por sobre a terra. É isso, né? É isso, tem coisas que são mais... tem uma força que a gente não imagina, né? Alguns expressam mais facilmente as consequências do que outros. Então, é algo que de fato trazia maldição sobre aqueles que fizeram isso, e o Senhor fala sobre isso. Depois, então, vem a primeira referência à pena capital, de fato, lá em Gênesis 9:6, que o homem que derramar o sangue do homem, pelo seu próprio sangue também será derramado, como está lá em Gênesis 6:9, confirmando da parte de Deus o quê? A pena capital. E a pena capital visava o quê? Aplacar a violência. A pena capital era para aplacar a violência. Né? Assim como naquela questão de honrar os pais, nós vimos lá: se o filho é beberrão, contumaz, desobediente, maltrata os pais, naquele contexto da lei, leva perante os anciãos, ele será julgado e vai ser apedrejado. A gente fala, isso é mal para quem talvez é o pai, a mãe, lógico. Mas se você olhar isso nacionalmente, um exemplo desse já ia aplacar
toda a desobediência, todo o desrespeito, tudo que vinha depois. Por que nós estamos vivendo no nosso país o que a gente está vivendo de violência, de toda maldade, de toda iniquidade, de toda injustiça? Por quê? Porque a punição não existe. Era isso que nesse contexto havia, mas que hoje para nós parece ser rigoroso demais. Mas não dá para fugir da realidade que o Senhor, aqui nesse contexto, Ele está aqui colocando a presença, o uso dessa pena capital como estava lá, como estava nesse sentido. Então, tudo isso para falar sobre o não matarás e visando agora a pena capital. Pois não. Tinha poder sobre a vida de todo mundo e mandou matar o próprio irmão porque o irmão suportou. O rei, aí entra uma questão legal. O rei, ele tinha essa autoridade. E é interessante isso que ele fez, primeiro porque ele julgou o irmão, porque o irmão, na verdade, estava tentando... O que aconteceu naquele contexto? O irmão estava tentando, primeiramente, tomar o reino. E se tomasse o reino, Adonias tomasse o reino como ele queria, o que Adonias ia fazer? Mandar matar Salomão. Há um contexto cultural que também deve ser considerado. Então ele, naquele contexto, quando ele chegou lá, primeiro na verdade, ele não fez nada contra o irmão. Mas o irmão depois, o que o irmão fez? Entrou com um pedido, né, para a mãe, que a mãe desse aquela moça que ficou com o rei Davi, que aquecia o rei Davi na velhice dele. O que ele fez? Eu queria ela para mim. Salomão percebeu que ele, como quem diz, não estava conformado com a situação dele não ser rei. Ele ainda não tinha entendido a posição que ele deveria ocupar. Veio com isso, então ele deu uma sentença. Mas naquele contexto, os reis tinham esse poder. Era uma questão legal. Quando se colocava um rei, ele podia. Nabucodonosor fez isso com quantos? Então havia essa situação. Entre os irmãos, o que os irmãos de José, vindo um pouco, o que os irmãos de José pensaram que José fosse fazer depois da morte do pai? O pai morreu, agora já sabemos o que vai acontecer. Vai vir a justiça por causa daquilo que nós fizemos. E eles ficaram temerosos. E essa era uma realidade naquele contexto. Então, não nem sempre a gente consegue analisar e julgar exatamente essas posições que eles tomavam. Um rei tinha... Nós não entendemos a autoridade de rei. A gente vê rei hoje, no nosso contexto, o rei e rainha da Inglaterra. É figurativo. É figurativo, uma questão cultural do país. Naquela época, um rei, ele tinha autoridade sobre a vida. Quando Salomão trouxe aquela criança, ele tinha autoridade para dividir aquela criança no meio para as duas mulheres. Ele era o rei. Então, é nesse sentido, tá? Gente, a semana que vem nós vamos continuar. Não acabamos de falar sobre a pena capital. Tem mais coisas para a gente falar ainda sobre isso na história. A gente vai continuar semana que vem e dar continuidade, tá bom?